Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 381. Eu preciso voltar. Percebendo que várias horas já haviam se passado e o amanhecer se aproximava, a voz de Temari tremia enquanto falava. Seu corpo refletia seu tom de voz, não havia uma parte dela que não tremesse. Ao se forçar a se levantar, sua mão instintivamente pousou na parte inferior do abdômen. As atividades intensas de pouco tempo atrás ressurgiram em sua mente, trazendo o conselho anterior de Sakura à tona. Embora tentasse afastar a preocupação, o pensamento ainda persistia. Esta criança não era de Shikamaru, mas sim dela. Sem perceber, Temari começou a ceder aos poucos. A presença da criança em seu ventre foi um fator significativo em suas decisões. Não se preocupe, eu jamais machucaria meu próprio filho. Ele está perfeitamente bem. Yoichi a tranquilizou enquanto lhe entregava um comprimido de recuperação. Sem ele, ela não teria forças para voltar andando. Mas você fez um trabalho impressionante mantendo isso em segredo, disse Yoichi, olhando para as marcas no corpo de Temari e sorrindo ironicamente. O Shikamaru realmente não suspeita de nada? Ou ele só estava ocupado demais para notar você? Temari, ainda tremendo levemente, defendeu Shikamaru instintivamente. Shikamaru tem estado ocupado com os assuntos da aldeia. Tudo que ele faz é para proteger a aldeia. Depois de engolir a pílula de recuperação, Temari sentiu um pouco de sua força retornar. Apesar de tudo, ela ainda se sentia culpada por Shikamaru e não queria ouvir ninguém menosprezando-o. Você ainda está pensando na sua família, Temari-san. Mas você realmente acha que ainda pode voltar para a casa dos Nara? Yoichi a puxou para mais perto, sua voz provocante enquanto aprendia mais uma vez. Pare. Eu realmente preciso voltar e preparar o café da manhã para o Shikadai. Embora sua voz demonstrasse resistência, suas mãos não demonstravam nenhuma. Finalmente consegui voltar. Temari entrou silenciosamente no quarto e soltou um suspiro de alívio ao perceber que Shikadai ainda dormia e Shikamaru ainda não havia retornado. No entanto, o suor e o cheiro persistente em seu corpo a lembraram de que precisava de um banho rápido. Ranger, o som da porta da frente se abrindo a assustou. Aquela hora, a única pessoa que poderia estar retornando era Shikamaru. Em pânico, Temari pegou uma toalha e se enxugou rapidamente. Borrifou um pouco de perfume para disfarçar o cheiro e ao descer as escadas, tentou ao máximo parecer que tinha acabado de acordar. Ao ver Shikamaru subindo as escadas, Temari se recompôs e fingiu um tom descontraído. Você voltou, Shikamaru? Vou preparar o café da manhã agora mesmo. Quer descansar um pouco? Não precisa. Vou só comer alguma coisa rápida antes de sair. Tem muita coisa para fazer hoje. Aliás, o Shikadai ainda não acordou? Shikamaru olhou para o quarto do filho enquanto falava. Inicialmente pensou que Temari tivesse acabado de acordar, mas algo em seu perfume o impressionou. Era muito mais forte do que o normal, quase insuportável. No entanto, Shikamaru descartou o pensamento antes que ele pudesse persistir. Ele sabia que era melhor não dizer nada que pudesse provocar uma discussão. Que tal você não se dar ao trabalho de fazer o café da manhã hoje, Temari? Vai acordar o Shikadai, que eu pego alguma coisa lá fora. Reparei que a loja do Shinoya acabou de abrir. Claro, funciona. Temari concordou rapidamente. Ela ficou aliviada por Shikamaru sair de casa por um tempo. Sua rápida aceitação, no entanto, o fez hesitar. Normalmente, Temari detestava comer fora, enquanto Shikamaru e Shikadai, sempre a dupla preguiçosa, preferiam comer fora. Tudo bem, vou me trocar, acrescentou Temari enquanto se virava e subia as escadas. Ah, certo, então murmurou Shikamaru, coçando a cabeça confuso, enquanto a observava ir embora. Depois de um breve momento, decidiu sair para comprar o café da manhã. Assim que Shikamaru estava prestes a sair, algo branco no chão chamou sua atenção. Curioso, ele se aproximou para inspecioná-lo. Pai? O que o senhor está fazendo? A voz de Shikadai atrás dele o assustou. Já acordou? Shikamaru se endireitou, tossindo levemente para se recompor. Sua mãe acordou tarde hoje, então vou sair para comprar café da manhã. Quer vir comigo? Claro. A comida da mamãe é sempre tão sem graça, respondeu Shikadai. Não deixe sua mãe ouvir isso. Senão, nenhum de nós terá o que comer. Rindo do comentário do filho, Shikamaru se esqueceu completamente da substância misteriosa no chão enquanto os dois saíam juntos. Após a conclusão da cúpula dos 5 Kages, as aldeias Shinobi imediatamente entraram em ação. Esquadrões ninjas de elite foram formados para se unir contra a organização Kara, que parecia estar ligada a Otsutsuki. A menção ao 10 Caudas trouxe de volta memórias da Quarta Grande Guerra Ninja. A presença do 10 Caudas e da organização que o aprisionava causava inquietação nas aldeias. Cada uma das 5 grandes vilas enviou seus melhores esquadrões ninjas, e o próprio Naruto pediu ajuda às bestas com cauda. Após a guerra, a maioria das bestas com cauda, com exceção de Kurama e Juuki, retornou aos seus domínios. Naruto usou chakra para se comunicar com elas, buscando sua ajuda mais uma vez. Entre eles, Shukaku, Sengoku e Kokuou concordaram em chegar em uma semana. No entanto, as bestas com cauda restantes estavam muito longe e precisavam de mais tempo. Ainda havia muita incerteza sobre os Otsutsuki. Bestas com cauda não Jinchuriki só podiam servir como uma linha de defesa secundária, apesar de sua imensa força. O risco potencial de os Otsutsuki possuírem habilidades para suprimir as bestas com cauda deixou Naruto e os outros cautelosos. Durante a guerra, Madara selou todas as 9 bestas com cauda na estátua demoníaca do caminho exterior em um instante. As 5 grandes vilas se mobilizaram rapidamente. A recente série de eventos fez com que se sentissem como se tivessem sido lançadas de volta ao caos da Quarta Grande Guerra Ninja. A organização Kara, o 10 Caudas e os desconhecidos que cercavam a Otsutsuki exigiam ação imediata e decisiva. No escritório do Hokage, Yoichi também soube dos acontecimentos.
Seus smartphones recém-lançados tinham um recurso oculto, capacidades de escuta que funcionavam mesmo quando o dispositivo estava desligado, desde que ainda tivesse bateria. Eles já localizaram a dimensão onde Ishiki está escondendo 10 caudas. Eu não esperava que isso acontecesse tão cedo, refletiu Yoichi, com um sorriso satisfeito no rosto. Essa descoberta coincidia com o motivo pelo qual ele havia viajado através das dimensões. Ele previra que levaria anos, mas o prazo havia sido adiantado significativamente. Capítulo 382. Chegando ao futuro Konoha, os planos iniciais de Yoichi eram claros: encontrar Otsutsuki Ishiki e reunir alguns tesouros desconhecidos ao longo do caminho. Agora, ambos os objetivos estavam ao seu alcance. Uchiha Sasuke havia localizado a dimensão onde Ishiki escondia o 10 caudas e, em breve, o clone Kamui de Yoichi confirmaria as descobertas por meio de exploração. Quanto aos tesouros desta linha do tempo, Yoichi já havia desenterrado a maioria deles. No entanto, comparados à riqueza material, seus maiores tesouros eram, sem dúvida, as mulheres deste mundo. Cada conquista era como abrir um baú de tesouros, o profundo apego de Ino, o charme maduro de Temari e a lealdade inabalável de Hinata à sua família. Cada uma delas valia a pena saborear à sua maneira. Depois de instruir seu clone Kamui para monitorar os movimentos do shinobi de Konoha, Yoichi foi até o segundo andar para preparar algum remédio. Amanhã seria mais um dia de filmagem. Da última vez, ele quase conseguirá com Hinata. Yoichi estava confiante de que, desta vez, conseguiria conquistá-la. Mesmo que ela provavelmente estivesse ainda mais cautelosa do que antes, se ela fosse ao set, inevitavelmente cairia na armadilha cuidadosamente preparada por ele. Como presente de retribuição, resolverei os problemas do mundo shinobi antes de partir, refletiu Yoichi, concentrando-se em seus preparativos medicinais. Com as 5 grandes vilas shinobi se preparando para lutar contra a organização Kara, as baixas eram inevitáveis. Seus remédios secretos, sem dúvida, seriam úteis. Em Konoha, para os civis e shinobi que desconheciam a existência de Kara, era um dia tranquilo. O lançamento do novo telefone laranja até trouxe um burburinho animado à vila. A demanda pelos telefones superou em muito a oferta, o que levou ao envio de shinobi para manter a ordem nas longas filas. O design elegante e os recursos poderosos do telefone o tornavam irresistível, até mesmo para shinobi. Além disso, Yoichi havia instruído o assistente de fabricação a aprimorar a capacidade de recepção de sinal do telefone. A tecnologia pioneira usada para a transmissão de sinais permitiu a comunicação através de buracos de minhoca espaciais. Embora a infraestrutura do mundo shinobi fosse limitada, os aprimoramentos tornaram a transmissão e a recepção de sinais do telefone laranja dezenas de vezes mais eficientes. As capacidades dos telefones eram tão impressionantes que as 5 grandes vilas shinobi fizeram grandes encomendas à empresa de Yoichi, alimentada pelo Rinnegan, para uso em comunicações de emergência entre seus shinobi. Ao pôr do sol, a equipe da telefone laranja anunciou a próxima data de venda, finalmente dispersando a multidão que havia bloqueado uma rua inteira. A irmã mais nova de Hinata, Anabi, emergiu da multidão segurando sua nova cabine telefônica e suspirou aliviada antes de abrir um sorriso. Vim direto para cá depois de terminar minha missão. Quase não consegui. Preciso ir até a casa da minha irmã agora e adicionar o número dela, pensou Anabi, partindo em direção à residência Uzumaki. Quando ela chegou e bateu, Anabi foi recebida por Imawari, a quem ela alegremente pegou no colo antes de entrar. Anabi, o que te traz aqui hoje? Perguntou Hinata, saindo da cozinha. Sorrindo, Anabi respondeu. Terminei minha missão e comprei um telefone. Pensei em passar aqui para ver vocês. Lembro que vocês também têm um telefone, vamos trocar números. Por que você não fica para o jantar? Como está o pai? Perguntou Hinata enquanto arrumava a mesa. Não se preocupe com ele. Alguém está cuidando dele em casa. E ultimamente ele tem estado muito melhor, graças a Imawari, disse Anabi com um sorriso. Hinata riu baixinho. Ela sabia o quanto seu pai adorava Boruto e Imawari. Passar tempo com os netos era sua maior alegria. Sem dizer mais nada, ela voltou para a cozinha para terminar de preparar o jantar. Em pouco tempo, o jantar estava pronto. Hinata chamou Imawari para buscar Boruto no andar de cima, e a família se sentou junta. Tia Anabi, você está aqui? Espera aí, isso é um telefone laranja? Você já tem um? Boruto arregalou os olhos de inveja enquanto corria até ela. Você tem muita sorte. Eu também quero um, ele murmurou com a voz cheia de desejo. Se você juntar dinheiro depois de se tornar um shinobi, pode comprar um Boruto, provocou Anabi gentilmente antes de olhar ao redor. A propósito, onde está Naruto-kun? Não fale daquele meu pai horrível. Hoje em dia, temos sorte se ele volta para casa uma vez a cada 4 ou 5 dias. Boruto resmungou enquanto se jogava na cadeira. Boruto, não fale do seu pai desse jeito, Hinata o repreendeu imediatamente. Ela tem razão, Boruto, acrescentou Anabi. Todos os ninjas da vila estão ocupados agora. Até eu fui notificada para me apresentar no prédio do Hokage amanhã. Há uma chance de eu ser enviada em uma missão em breve. Boruto estalou a língua em frustração, mas não discutiu mais, sabendo no fundo que estava errado. Ainda assim, seu ressentimento de longa data o impedia de admitir isso abertamente. Espera aí, Anabi, você tem uma missão amanhã? Hinata perguntou, surpresa. Sim, embora eu ainda não saiba os detalhes. Por quê? Hinata hesitou antes de responder. Amanhã é o dia das filmagens do drama. Lembra que eu mencionei que queria que você viesse comigo? Ah, é mesmo. Desculpa, irmã. Talvez na próxima. Desta vez, eu realmente não posso, desculpou-se Anabi, juntando as mãos com sinceridade. Ela mesma estava curiosa sobre o processo de filmagem, mas suas missões eram prioridade. Está tudo bem, disse Hinata, forçando um sorriso. Ela não queria sobrecarregar Anabi, mesmo esperando por seus conselhos. As cenas marcadas para amanhã a preocupavam depois do que acontecerá da última vez.
A refeição que se seguiu não pareceu saborosa para Hinata, embora Hanabi, Himawari e Boruto parecessem se divertir. No dia seguinte, mãe, estou indo para a escola. Vou deixar a Himawari na casa do vovô no caminho. Boruto chamou da porta antes de sair com Himawari a tiracolo. Hinata ficou em casa por mais um tempo, com uma expressão que misturava determinação e inquietação. Respirando fundo, ela finalmente saiu e começou a caminhar em direção ao set de filmagem. Seu rosto estava tomado por determinação e um rubor involuntário. Capítulo 383. Hyuga-san, você finalmente chegou. Estávamos todos esperando por você hoje, disse o diretor Wada com um largo sorriso quando Hinata chegou ao set imediatamente. Ele sinalizou para a equipe começar a se preparar para as filmagens. Enquanto a equipe trabalhava, o diretor Wada se virou para Hinata, que estava se maquiando, e disse: Hyuga-san, você e Yoichi-san não compareceram à celebração da última vez. Você deveria saber que este drama se tornou a série número 1 no mundo ninja. A audiência ultrapassou 70%. Basicamente, 7 em cada 10 televisores estão sintonizados no nosso programa. Hahaha. A maquiadora respondeu com um olhar de admiração. É verdade. Todos que eu conheço me invejam por fazer parte desta produção. Mas honestamente, o que eles mais invejam é você e Hyuga-san. Com apenas 2 dramas, você se tornou um nome conhecido e uma superestrela. Tal era o poder do dinheiro e da influência. As habilidades de atuação de Hinata eram, na melhor das hipóteses, medianas, mas com o apoio financeiro e as sutis manipulações do clone de Yoichi, que possuía poderes de Rinnegan, o mundo ninja foi arrastado para um efeito de onda. Mesmo que as atuações de Hinata fossem medíocres, ninguém ousava criticá-la. Isso seria ir contra a opinião popular. Com o tempo, essa ilusão de grandeza consolidou a imagem de Hinata como um prodígio da atuação que só aparece uma vez a cada milênio. A essa altura, afastar-se da carreira de atriz significaria enfrentar dezenas de milhares de fãs devotados. Hinata forçou um sorriso ao ouvir o elogio. Embora apreciasse o reconhecimento, seus pensamentos estavam tomados pela ansiedade com as cenas que veriam. Em pouco tempo, sua maquiagem estava pronta. Mais uma vez, a sedutora e elegante Hinata enfeitou o cenário, cativando todos os presentes. Certo, pessoal, vamos nos preparar para filmar. O comando do diretor Wada colocou a grande equipe de produção em movimento. As 2 primeiras cenas foram diretas e não envolveram nada muito íntimo, permitindo que Hinata as completasse sem muita dificuldade. Entretanto, para a terceira cena, como de costume, o diretor mudou o cenário para um local fechado e dispensou todos os outros. Diante de Hinata e Yoichi, o diretor Wada disse com sinceridade: a cena de hoje é a chave para manter o status lendário da nossa série. Por favor, conto com vocês dois. Precisamos ter sucesso. Sob a sutil sugestão mental de Yoichi, as palavras crítico e fracasso não é uma opção pesavam muito na mente de Hinata. Eu entendo, diretora Wada. Farei o meu melhor, respondeu Hinata com a voz tensa pela pressão. Seu coração era uma tempestade de preocupação e hesitação. Lembranças do que aconteceu da última vez a assombravam, mas as expectativas avassaladoras de todos a impediam de recusar. Obrigado. Deixo isso com vocês dois. O diretor Wada fez uma reverência profunda antes de sair da sala, levando o cinegrafista consigo. Apenas o cenário, os adereços previamente combinados, Hinata e Yoichi permaneceram lá dentro. Hinata-san, por favor, espere por mim ali enquanto eu ajusto a câmera, disse Yoichi, caminhando até a câmera para fingir que estava ajustando-a. O que Hinata não sabia era que, além da câmera principal, 3 pequenas câmeras escondidas já haviam sido instaladas para capturar a cena de diferentes ângulos. Assim que Yoichi terminou seus preparativos, ele se aproximou de Hinata, olhando para o relógio. 30 segundos até começarmos, Hinata-san. Prepare-se e lembre-se da sua primeira fala. É? Ah, sim, eu entendo. A mente de Hinata, agora exausta pelo tempo apertado, deixou de lado suas dúvidas persistentes e se concentrou inteiramente em suas falas. O que pareceu uma eternidade para Hinata passou em segundos, e de repente ela ouviu a voz baixa de Yoichi perto de seu ouvido. Está na hora. Vamos começar, Hinata-san. Não, não podemos. Nós dois temos família, disse Hinata, proferindo sua fala com uma mistura de resistência e desconforto. Seu rosto refletia as emoções conflitantes da personagem enquanto Yoichi a puxava para um abraço. O que importa? Você gosta de mim e eu gosto de você. Ninguém precisa saber, respondeu Yoichi suavemente, erguendo o queixo dela para encará-la. Ao ver seus lábios entreabertos, ele se inclinou. Não podemos. Não devemos. A câmera capturou a cena enquanto seus rostos se aproximavam. Os dois pareciam amantes secretos, presos em um abraço proibido à beira da cama. A atuação de Hinata foi um pouco estranha, suas mãos instintivamente pressionaram o peito de Yoichi em vez de envolver suas costas como o roteiro sugeria. Mas, considerando sua condição de mulher casada, era compreensível. Não se tratava de atuação, estava longe de ser uma filmagem profissional. As filmagens acabaram. Todos os outros podem ir para casa, anunciou o diretor Wada, fazendo com que os demais membros da equipe respirassem aliviados enquanto se preparavam para partir. Alguns membros curiosos da equipe perguntaram: diretor, não deveríamos limpar o cenário? Não precisa. Vou deixar algumas pessoas aqui. Temos outra filmagem em alguns dias, respondeu Wada casualmente. As poucas pessoas que ficaram para trás estavam, é claro, sob a influência mental de Yoichi. Embora fossem em número pequeno, eram suficientes para manter as aparências. Dentro do set, horas se passaram desde o término da terceira cena. Yoichi exalou de satisfação, seu corpo relaxou. A flor mais linda finalmente havia sido colhida. Capítulo 384. Hyuga-san, levante-se e se limpe. Eu perdi o controle mais cedo, disse Yoichi calmamente enquanto olhava para Hinata, que permanecia imóvel.
Seus olhos brancos e pálidos fitavam o vazio, como se questionassem silenciosamente o porquê disso ter acontecido. Se você não se levantar logo, o diretor Vada pode entrar e ver isso, acrescentou Yoichi em um tom firme, mas comedido. Você... As palavras tiraram Hinata do seu transe. Ela rapidamente se cobriu com o cobertor, encarando Yoichi com uma mistura de raiva e descrença. Como você pôde? Como você pôde fazer algo tão horrível? Yoichi-san, isso é demais. Desculpe, Hyuga-san. Sou apenas um homem normal. As coisas já tinham chegado a esse ponto, e eu não consegui me conter, respondeu Yoichi, entregando-lhe uma toalha úmida e algumas roupas limpas. Ele continuou, vamos considerar o que aconteceu hoje um mal-entendido. Finja que nunca aconteceu. O rosto de Hinata queimava de vergonha e raiva. Como eu pude fingir que isso nunca aconteceu? Yoichi-san, isso é imperdoável. Yoichi manteve a calma. Hyuga-san, se for esse o caso, por que você não resistiu ou me impediu? Ele foi até a câmera e pegou a filmagem, mostrando-a para ela. Aqui está a gravação da cena. Não parece que você estava resistindo. É porque era atuação. Fazia parte do roteiro, Yoichi-san. Você sabe disso. A voz de Hinata tremia de desespero enquanto ela tentava explicar. Ela não era alguém que aceitaria tais investidas despreocupadamente. Seu coração pertencia a Naruto. Mas agora, diante daquela situação, ela se sentia completamente impotente. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos pálidos enquanto ela sussurrava. Como isso pôde acontecer? Era para ser só encenação. A culpa não é sua, Hyuga-san. Em vez disso, culpe a mim. Agi impulsivamente e cometi um erro. Isso não tem nada a ver com você, disse Yoichi com a voz suave, mas calculada. Embora toda a situação tivesse sido orquestrada por ele fingiu culpa para manipular Hinata ainda mais. Não quero arruinar sua família, Hyuga-san. Vamos manter isso entre nós. Se isso vier à tona, só vai causar problemas para todos. Vou te compensar de alguma forma, disse ele, tentando convencê-la a aceitar. A natureza tradicional e profundamente leal de Hinata fez com que essa traição parecesse que seu mundo estava desmoronando. No entanto, após quase uma hora de persuasão persistente de Yoichi, ela relutantemente reconheceu que esconder o incidente era a melhor opção. Vire-se, disse Hinata calmamente. Yoichi obedeceu, usando a toalha para se limpar e vestindo suas roupas amassadas. Embora tentasse acalmar suas emoções, a turbulência em seu coração era evidente. Toque, toque. O som de batidas assustou Hinata. Yoichi-san? Hyuga-san? Como estão as filmagens? Perguntou a voz do diretor Vada lá de fora. O pânico tomou conta do rosto de Hinata enquanto ela olhava para a cama desarrumada e para a câmera que ainda continha as imagens incriminatórias. Yoichi gesticulou para que ela permanecesse quieta e sussurrou. Deixe comigo. Ele havia antecipado esse momento, usando sugestões mentais sutis em Vada para forçar Hinata a aceitar a situação mais rapidamente. Mandando Hinata arrumar a cama, Yoichi gritou. Só um momento, diretora. Ele então apagou a filmagem da câmera mais distante e de pior qualidade na frente de Hinata, garantindo que ela a visse sendo apagada. Ao ver as evidências destruídas, Hinata finalmente sentiu um leve alívio. Embora os eventos ainda tivessem ocorrido, ela se agarrou à ideia de que não havia provas físicas restantes. Depois de garantir que tudo parecia apresentável, Yoichi entregou a câmera danificada a Hinata e a instruiu a usar seu taijutsu para destruir ainda mais seus componentes internos, fornecendo uma desculpa plausível para a indisponibilidade da filmagem. Está feito. Pode ficar tranquilo agora, Hyuga-san, disse Yoichi, tranquilizando-o. Hinata forçou um sorriso fraco, embora o peso do incidente permanecesse em seu coração. Mesmo sem provas, ela não conseguia fingir que nada havia acontecido. Quando Vada finalmente entrou, Yoichi explicou. A câmera apresentou defeito, então não conseguimos nenhuma filmagem utilizável. Sob a influência mental de Yoichi, Vada aceitou prontamente a explicação. É uma pena, mas o cronograma de filmagem está apertado. Teremos que remarcar aquela cena. Hinata hesitou por um momento antes de falar. Diretora, eu não estou me sentindo bem. Alguém pode assumir o meu papel? O rosto de Vada empalideceu. Hyuga-san, isso é impossível. Você é o coração deste drama. Sem você, não podemos continuar. Yoichi acrescentou em voz baixa. Hyuga-san, você tem dezenas de milhares, talvez mais, de fãs em todo o mundo ninja. Se você desistir repentinamente, eles podem invadir Konoha exigindo respostas. Isso criaria ainda mais problemas para todos, incluindo Naruto-san. A ideia de causar problemas para Naruto encheu Hinata de culpa. Ela suspirou profundamente, sua determinação anterior vacilando. Eu entendo, ela disse calmamente. Capítulo 385. Mãe, você está bem? Himawari percebeu que Hinata não parecia bem e se aproximou dela preocupada. Estou bem. Só estava pensando no que vamos jantar hoje à noite, respondeu Hinata com um sorriso forçado. Ela rapidamente reprimiu sua turbulência interior, determinada a não deixar suas emoções afetarem a família. Depois de se acalmar, Hinata conseguiu distrair Himawari. A garotinha levantou a mão, entusiasmada. Mãe, vamos comer bife de hambúrguer hoje à noite. Ah? Por que você quer isso de repente? Porque meu irmão quer, disse Himawari com um sorriso. Himawari é uma garota tão atenciosa, disse Hinata sorrindo calorosamente. No fundo, ela decidiu proteger a felicidade de sua família a todo custo. Seja lá o que tivesse acontecido mais cedo naquele dia, ela decidiu enterrar em seu coração e fingir que nunca aconteceu. Ela se lembrou de que Yoichi havia prometido manter o incidente em segredo e que o vídeo havia sido deletado. Contanto que ele não dissesse nada, tudo ficaria bem. Embora a mente de Hinata estivesse ocupada, ela preparou o jantar como de costume. No entanto, sua comida não estava no nível habitual, embora também não estivesse ruim. Naquela noite, Naruto fez uma rara visita à casa e felizmente Hinata havia preparado comida extra. O retorno de Naruto não foi apenas para uma refeição em família, ele trouxe notícias.
As 5 grandes vilas Shinobi haviam finalizado seus planos para lançar um ataque. Sasuke estava usando seus poderes oculares para monitorar a dimensão alternativa onde o 10 Caudas estava escondido, coletando informações cruciais. Como Hokage, Naruto não podia permanecer na vila enquanto tal ameaça se aproximava. O 10 Caudas e a possibilidade da presença de Otsutsuki fizeram dele e de Sasuke o centro da batalha que se aproximava. Hinata apoiou Naruto como sempre, embora não pudesse mais lutar ao lado dele como antes. Seu papel agora era cuidar da família. O escritório do Hokage. No dia seguinte, Naruto reuniu os principais shinobi de Konoha e abriu uma videoconferência com os outros Kage para finalizar sua estratégia. Já estive na dimensão alternativa 4 vezes, mas não encontrei nenhum Otsutsuki, e o 10 Caudas continua adormecido. Parece que Kara está confiante de que ninguém consegue acessar aquele espaço, relatou Sasuke. Naruto assentiu. Isso coincide com o que observamos. A Kara provavelmente não tem informações sobre suas capacidades, Sasuke. Como não vimos nenhuma atividade do lado deles, vamos eliminar o 10 Caudas primeiro. Os outros Kage, incluindo Gaara e Korotsushi, concordaram. Suas equipes de elite já estavam preparadas para agir a qualquer momento. Sakura interrompeu. Espere. Se formos para a batalha, precisamos estar totalmente preparados. Precisaremos de muitos remédios secretos, como pílulas de recuperação e elixires de cura. Mesmo sem os ninjas médicos, eles podem nos manter firmes. A sala ficou em silêncio enquanto todos refletiam sobre o ponto de Sakura. Tanto Konoha quanto Iva tinham acesso a remédios secretos de alta qualidade, mas eram limitados. Naruto disse, certo, vamos encomendar outro lote. Alguém quer comprar suprimentos adicionais? Konoha pode cuidar da logística. Vamos precisar de alguns, disse Gaara. A Vila da Névoa também levará alguns, mas Hokage, precisamos que você cubra o custo por enquanto, acrescentou Kurotsushi. Iva não precisa de mais, ainda temos o suficiente do último pedido, respondeu o representante de Onoki. Após finalizar os detalhes, os Kage concordaram em se reunir em Konoha antes de partir para a dimensão alternativa. Sasuke abriria o portal usando seus poderes oculares. Inventário de Konoha. Após a reunião, Sakura se aproximou de Naruto e Sasuke. Ainda temos um remédio secreto de grau 5 e 3 de grau 4 na vila. Naruto e Sasuke, vocês deveriam tomá-los. Serão úteis. Sério? Até para nós? Perguntou Naruto, surpreso. Ele sempre confiara no chakra de Kurama e nunca imaginara que remédios secretos pudessem lhe trazer benefícios. Sim, o medicamento de grau 5 age diretamente no corpo e não interfere no chakra. Combiná-lo com o medicamento de grau 4 minimiza a tensão no corpo. Por exemplo, se Shikamaru tomasse os dois, ele ganharia temporariamente uma força comparável à de Lady Tsunade, explicou Sakura. Naruto arregalou os olhos. Isso é incrível. Sakura, podemos conseguir mais desses? Se Sasuke e eu os tivermos, estaremos ainda mais preparados. Não é tão fácil produzi-los, respondeu Sakura, esfregando as têmporas. Mas vou ver o que posso fazer. Yoichi-san parece ter uma impressão positiva da nossa vila. Talvez eu possa negociar para conseguir mais a crédito. Naruto fez um sinal de positivo com o polegar. Obrigado, Sakura. Contamos com você. Depois da reunião. Quando a reunião terminou e todos se prepararam para ir embora, Sakura se aproximou timidamente de Sasuke com as bochechas rosadas. Sasuke com você acha que... Sasuke a interrompeu com um tom calmo e direto. Vá para casa, Sakura. Preciso discutir umas coisas com Naruto antes de voltar para monitorar o 10 Caudas. Já? Você não consegue descansar um dia? Ela perguntou, decepcionada. Não há tempo para descanso antes de uma grande batalha. Qualquer deslize agora pode nos custar caro, respondeu Sasuke com firmeza. Sakura suspirou, sabendo que ele estava certo. Tudo bem, vou falar com Yoichi-san sobre os remédios. Ao se afastar, seus ombros caíram ligeiramente. Embora entendesse as prioridades de Sasuke, não conseguiu evitar sentir uma pontada de tristeza. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 386. Ino, você tem que me ajudar dessa vez. Depois de sair do escritório do Hokage, Sakura foi direto para a floricultura de Yamanaka Ino. Como a barreira de Konoha havia sido rearranjada, Ino não precisava mais ficar na equipe da barreira o tempo todo. Mesmo de casa, ela conseguia sentir um chakra desconhecido através da barreira. Ao ver Sakura visitando-a durante o horário de trabalho com um tom tão urgente, Ino colocou as mãos na cintura e suspirou. Sakura, sempre que você usa esse tom, eu sei que não vai ser algo simples. Então, o que está acontecendo? Provocadoramente, Ino perguntou. É sobre Sasuke? Nem de perto. Sakura cruzou os braços em um X, e com uma expressão levemente séria, explicou. Embora tenha perdido a reunião, você deve ter ouvido falar da decisão de unir as 5 grandes vilas Shinobi contra Kara. Hoje discutimos mais sobre o assunto, mas o estoque secreto de remédios de Konoha está acabando. Precisamos comprar mais remédios secretos de alta qualidade. Ao ouvir isso, Ino entendeu rapidamente as intenções de Sakura. Mas o que a intrigava ainda mais era o motivo pelo qual Sakura a procurara. Será que Sakura havia percebido seu relacionamento com Yoichi? É porque você é o mais próximo do Yoichi-san em toda Konoha, então esperávamos que você pudesse negociar com ele para nos deixar comprar a crédito. Esta missão é extremamente importante. Se conseguirmos mais remédios secretos, podemos minimizar as baixas. A explicação de Sakura deixou claro o motivo de ela ter procurado a ajuda de Ino. Normalmente, Ino estaria no escritório do Hokage hoje, mas por algum motivo, Sakura não a viu lá. Em vez disso, ela avistou Sai e presumiu que ele repassaria a mensagem para Ino. Tudo bem, tudo bem. Vou perguntar a ele, mas não prometo nada. Apesar do conflito interno, Ino concordou. Ela estava preocupada com Sakura suspeitando de seu relacionamento com Yoichi, mas também estava preocupada com seus companheiros naquela missão. Mesmo um ferimento ou morte seria um grande peso para ela.
Muito obrigada, Ino. Eu sabia que podia contar com você. Sakura sorriu e então passou o braço pelo de Ino enquanto caminhavam em direção à farmácia de Yoichi. No caminho, Sakura de repente se lembrou de algo e inclinou a cabeça para perguntar. A propósito, Ino, por que Sai começou a beber ultimamente? Ino fez uma pausa, assustada. Bebendo? Sai? Sim, eu o vi bebendo sozinho no izakaya tarde da noite, não faz muito tempo. É tão estranho. Eu sei que ele consegue beber por causa do treinamento de raiz, mas beber sozinho na vila? A curiosidade de Sakura era evidente. A bebedeira solitária de Sai não condizia com a personalidade disciplinada que ele sempre demonstrara. Não tenho certeza, Sakura. Sai e eu, deixa pra lá. Se eu te contar, você provavelmente vai acabar contando para Sarada. Ino respondeu, lembrando de um incidente anterior em que Sakura inadvertidamente compartilhou algo com Sarada. Envergonhada, Sakura rapidamente se desculpou. Aquilo foi um acidente. Prometo que não vai acontecer de novo, Ino. Não é nada sério. Só sinto que Sai e eu não temos mais muita conexão. Temos nos separado ultimamente, mas ainda não contei a ele por causa do Inojin. Pretendo esperar até que o Inojin se forme na academia antes de dar a notícia. Ino suspirou profundamente. Ela e Sakura eram amigas há mais de 2 décadas, compartilhando segredos e rivalidades desde a infância. Vê, vocês estão se separando. A voz de Sakura se elevou em choque antes de rapidamente abaixá-la, inclinando-se para perguntar. O que aconteceu? Por que você ainda não contou para o Inojin? Vocês dois estão mesmo. Não pergunte, Sakura, e não conte a ninguém. Isso é entre Sai e eu. O tom de Ino era calmo, mas resoluto. A separação já havia sido decidida, e ela não sentia nenhuma tristeza, confirmando que seus sentimentos por Sai já haviam desaparecido há muito tempo. Embora curiosa, Sakura se conteve com a mente fervilhando de perguntas. O resto da viagem transcorreu em relativo silêncio. Em pouco tempo chegaram à farmácia de Yoichi. Depois de algumas batidas, Yoichi, exalando uma leve fragrância de ervas, desceu as escadas e abriu a porta para deixá-los entrar. Ino, Sakura, o que traz vocês duas aqui? Embora se dirigisse aos dois, o olhar de Yoichi permaneceu em Ino, fazendo-a corar levemente. Ela fez beicinho e gesticulou em direção a Sakura para lembrá-lo de se concentrar. Com um leve resmungo, Ino falou, precisamos de um favor. Konoha quer comprar mais remédios secretos, mas estamos com pouco dinheiro. Você poderia nos deixar comprar a crédito? Sakura cutucou Ino discretamente, pensando que seu tom era muito rude para um pedido. Remédio secreto? É, para você, Ino? De quanto você precisa? Recentemente desenvolvi um novo remédio de alta qualidade que estava planejando lhe mostrar. As palavras de Yoichi despertaram a curiosidade de Sakura. Espera aí, você está dizendo que se a Ino pedir, você vai dar a ela o quanto ela quiser? Bem, somos amigos, não somos. Mas por que Konoha precisa de tantos remédios? Você está se preparando para a guerra? O tom provocador que ele usou para Sakura a fez franzir a testa levemente. Percebendo isso, ele rapidamente mudou de assunto, mencionando a descoberta do tesouro de Hinata e os planos para sua manutenção. Não se trata de guerra, apenas de uma missão crítica. É vital para Konoha e para todo mundo Shinobi. Por favor, Yoichi, ajude-nos. Sakura curvou-se levemente enquanto implorava, enquanto Yoichi olhava para Ino, deixando-a nervosa. Por que ele está olhando para mim? Ainda nem somos casados e ele já dá tanto valor à minha opinião. Argue. Embora envergonhada, Ino sentiu uma onda de alegria ao ver o quanto Yoichi a valorizava. Konoha realmente precisa do remédio secreto desta vez, Yoichi. Por favor. Tudo bem, já que Ino está perguntando, eu vou ajudar. Com isso, Yoichi se levantou e gesticulou para que o seguissem escada acima até seu laboratório de medicina. Capítulo 387. Não tenho muitas pílulas da força do dragão de grau 5 restantes, apenas 5 no total. A pílula secreta de grau 4 também é limitada, explicou Yoichi enquanto colocava vários frascos na frente de Ino e Sakura. No entanto, para grau 13 e abaixo, há dezenas de cada tipo disponíveis. Na linha do tempo original de Yoichi, pílulas de grau 3 podiam ser produzidas em massa por meio da mecanização. No entanto, a partir do grau 4, o processo causou perturbações perceptíveis durante o refinamento, exigindo que fossem fabricadas manualmente. Ultimamente, ele estava preocupado com o desenvolvimento do projeto Tesouro da Madame e não havia produzido muitas pílulas novas. Além disso, ele já era proficiente com esses medicamentos e não achou necessário estocá-los. Isso já é o bastante. Sakura se maravilhou com a variedade de frascos de remédios à sua frente. Com eles, pensou, a força dos 5 Kage de Sasuke poderia ser significativamente aumentada, fornecendo imenso apoio para sua missão. Yoichi-kun, podemos pegar tudo isso emprestado? Konoha vai te pagar quando a missão terminar, Sakura perguntou com sinceridade. Yoichi olhou para Ino. Seu olhar carregava uma intensidade deliberada que não escapou à atenção de Sakura. Corando levemente, Ino o encarou de volta, repreendendo-o silenciosamente por ser tão óbvio. Tudo bem, pode ficar com eles. Só não esqueça de devolver depois. Precisa de mais alguma coisa além destes? Sakura sentiu. Sim, mas podemos pagar o restante diretamente, já que as outras vilas também precisarão. Obrigada, Yoichi-kun. Não é nada. Escolha o que você precisa, disse ele, entregando a Sakura uma lista de remédios. Enquanto Sakura calculava a quantidade necessária com base no número de participantes da missão, ela considerou como esses medicamentos reduziriam significativamente a carga dos ninjas médicos e acelerariam a recuperação. Enquanto isso, Ino, com um sorriso doce, olhou para Yoichi. Yoichi-san, tenho uma coisa para te perguntar.
Vamos conversar na sala ao lado. Não devemos incomodar Sakura enquanto ela estiver escolhendo os remédios. Com isso, Yoichi levou o Ino para fora, embora Sakura não pudesse deixar de notar a interação entre elas. Assim que se foram, ela murmurou para si mesma: esses dois são tão óbvios. Já do lado de fora, Ino beliscou de leve a cintura de Yoichi e sussurrou com raiva: idiota. Sakura quase descobriu. Pare de tentar ser tão atenciosa com os meus sentimentos o tempo todo. Apesar da bronca, Ino sentiu uma pontada de felicidade ao saber o quanto Yoichi se importava com ela. Bem, já faz um tempo que você não me visita, disse Yoichi com um suspiro. Pode levar anos até que possamos passar mais tempo juntos, até seu filho se formar na academia. A culpa de Ino aumentou enquanto ela ouvia. Eu sei, a culpa é minha. Mas se eu viesse com muita frequência, as pessoas começariam a desconfiar. Prometo te compensar, murmurou ela, aproximando-se do ouvido dele. Yoichi suspirou novamente. Eu entendo, mas senti sua falta. Quando estiver livre, que tal darmos uma volta nas fontes termais? Uma viagem a fontes termais. Ótimo. Arranjarei tempo depois que a missão terminar. Ino concordou, sentindo-se culpada e obrigada a oferecer algo em troca. Ótimo. E durante a viagem, eu gostaria de ver você de meia calça branca e um vestido transparente enquanto aproveita as fontes termais. E talvez uma massagem também. Provocou Yoichi. Idiota. Não abuse da sorte. Ino corou furiosamente, beliscando sua cintura novamente. Sua voz suavizou quando ela acrescentou: veremos. Ah, certo, aqui está algo para você. Um medicamento secreto recém-desenvolvido, a pílula Jonin. Yoichi entregou-lhe um frasco de jade. Esta pílula pode conceder a uma pessoa comum o nível de chakra de um Jonin. Se você tomá-la, ela dobrará permanentemente seu chakra. Os olhos de Ino se arregalaram de espanto. Isso é real? Se meu chakra dobrar, eu estarei entre os Jonins mais fortes. Embora seu chakra não fosse imenso, estava no mesmo nível de um Jonin comum. Dobrá-lo faria sua força aumentar significativamente. Claro, é real. Quanto mais chakra alguém tiver, maiores serão os efeitos. Mesmo que alguém não tenha chakra, contanto que tenha energia vital, ainda pode dobrar suas reservas. Experimente quando chegar em casa, encorajou Yoichi. Naquele momento, a voz de Sakura gritou de dentro: acabei. Assustada, Ino rapidamente colocou a garrafa de jade no bolso e se afastou de Yoichi. Quando Sakura emergiu, Yoichi perguntou calmamente: tudo pronto? Deixe-me ver o que você escolheu. Isso? Sinceramente, eu acreditaria que você estava se preparando para uma guerra. Tem certeza de que Konoha não vai se envolver em nada? Sakura riu. Claro que não. Não se preocupe, são só para missões. Satisfeito, Yoichi entregou os medicamentos selecionados e fez Sakura assinar um contrato de compra, concluindo a transação. Com o pergaminho de armazenamento em mãos, Sakura sentiu-se aliviada. Ela não esperava que as coisas corressem tão bem. Parecia que trazer Ino junto tinha sido a decisão certa. Obrigado, Yoichi-kun. Assim que as outras vilas enviarem o pagamento, nós o entregaremos a você. Sakura sorriu ao expressar sua gratidão. Embora Ino quisesse ficar mais tempo, não pôde, visto que tinha vindo com Sakura. Enquanto caminhavam de volta para o escritório do Okage, as duas mulheres permaneceram em silêncio por um tempo. Finalmente, Sakura inclinou a cabeça e disse: Ino, eu não esperava que tudo corresse tão bem. É tudo graças a você. Capítulo 388. Isso não é verdade. É que é fácil conversar com Yoichi. Mesmo sem mim, você conseguiria convencê-lo? Sakura disse Ino apressadamente, tentando mudar de assunto. A propósito, Sakura, já que não recebi nenhuma ordem de missão, isso significa que vou ficar na vila? Sim, proteger a vila também é muito importante. Há uma chance de Kara tentar se infiltrar em Konoha para obter informações. Além disso, outra equipe Ino Shikasho foi designada, e Shikamaru também não irá, explicou Sakura. Ao ouvir isso, Ino assentiu. Ela estava ciente das decisões da aldeia e não tinha objeções. Você vai? Perguntou Ino. Era para eu ter feito isso, mas com esses remédios, a vila provavelmente tomará uma decisão mais calculada, disse Sakura com um suspiro. Ela queria acompanhar a equipe, especialmente para ajudar Sasuke a se recuperar caso ele se machucasse. No entanto, ela sabia que não era hora para seus desejos pessoais. A estratégia da vila tinha precedência. De repente, Sakura mudou de assunto. Espere um momento, Ino. Por que sinto que seu relacionamento com Yoichi-kun é tão próximo? É só impressão minha. Claro, é a sua imaginação, Sakura. Ino respondeu com firmeza, batendo palmas para encerrar a conversa. De qualquer forma, acabei de perceber que preciso preparar o jantar. Estou com poucas compras. Já que garantimos os remédios, vou embora agora. Sem esperar por uma resposta, Ino rapidamente se virou e caminhou por outra estrada, desaparecendo de vista em instantes. Ao vê-la sair, Sakura suspirou. Aquela idiota. São só 15 horas. Quem começa a preparar o jantar agora? E o supermercado é do outro lado. Sakura estava agora convencida de que Ino e Yoichi tinham um relacionamento especial, provavelmente o motivo da separação de Ino e Sai. No entanto, ela optou por não insistir no assunto, acreditando que a decisão cabia a Ino. Entre Sai e Yoichi, Sakura se viu inclinada a apoiar Ino. Com esse pensamento, Sakura foi até o escritório do Okage. Naruto e Shikamaru ficaram visivelmente surpresos quando Sakura entregou os remédios. Não acredito que tudo correu tão bem, disse Naruto, inspecionando os vários frascos de medicamentos de alta qualidade. Eu também não, acrescentou Shikamaru, especialmente com tantos remédios de grau 4 e 5.
Se o que Yoichi disse for verdade, a combinação de alguns deles poderia até dobrar a força dos 5 Kage. Os 3 discutiram como distribuir os remédios. Os remédios de grau 4 e 5 eram priorizados para os 5 Kages e Sasuke, pois seriam a principal força contra o 10 Caudas e Kara. Os remédios restantes seriam distribuídos entre os outros ninjas. Sem que eles soubessem, Yoichi já estava ciente da conversa. O celular de Naruto estava transmitindo discretamente a conversa para ele. A única coisa que resta é o 10 Caudas de Kara, e o clone de Otsutsuki está quase pronto, refletiu Yoichi. Ele já estava colhendo recompensas significativas nesta linha do tempo, incluindo 2 frutas de chakra. Assim que retornasse à sua linha do tempo original, planejava capturar o 10 Caudas de Kara também. Para os Otsutsuki, cada fruto de chakra era uma oportunidade de evoluir ainda mais. Yoichi, que já havia ascendido ao nível de existência dos Otsutsuki, agora o superava em poder. Só resta esperar. A única tarefa de Yoichi agora era esperar a ação das 5 grandes vilas Shinobi. Assim que se aventurassem na dimensão alternativa de Ishiki, seu clone Kamui capturaria o 10 Caudas, completando seus planos. Depois disso, ele poderia finalmente relaxar nesta linha do tempo. Obrigada pelo seu trabalho duro hoje, Hinata-san. Sua apresentação foi excelente. O diretor Wada elogiou Hinata ao final das filmagens. A sessão transcorreu normalmente e sem qualquer conteúdo questionável. Vários dias se passaram desde o último incidente. Embora Hinata ainda corasse desconfortavelmente ao ver Yoichi, ela se esforçava ao máximo para agir como se nada tivesse acontecido. A audiência aumentou mais 2%, chegando a quase 70%. Agora somos oficialmente o número 1 do mundo Shinobi. Só precisamos manter esse ritmo. A propósito, Hinata-san, suas cartas de fã se acumularam, 3 caixas cheias. Mandei para sua casa. 3 caixas? São tantas? Hinata ficou surpresa com a quantidade. Claro, você não tem noção do quão popular é, Hinata-san. Se os locais de filmagem não fossem secretos, ou se você participasse de entrevistas e eventos, seus fãs já estariam lotando Konoha. Após uma rodada de elogios, o diretor Wada voltou-se para assuntos sérios. A propósito, a cena que não conseguimos filmar da última vez precisa ser refilmada em breve. Embora possamos salvar parte dela para a edição final, este drama precisa ser perfeito. Com uma audiência de 70%, estamos essencialmente representando todo o mundo Shinobi. Não podemos decepcioná-los. Hinata entrou em pânico, elevando a voz em alarme. Diretor, precisa mesmo refilmar? Não podemos pular? De jeito nenhum, Hinata-san. Não estamos mais filmando este drama por dinheiro, é uma questão de responsabilidade. A expressão de Wada tornou-se solene. Com tanta gente assistindo, não podemos nos dar ao luxo de decepcioná-los. Se cortássemos caminho, enfrentaríamos a ira coletiva deles. Essa é a expectativa de milhões. Mas, Hinata ficou ansiosa, lembrando da sessão de filmagem anterior que a levou ao envolvimento com Yoichi. Se você recusar, Hinata-san, poderá encontrar milhares de fãs vindo para Konoha. É algo a se considerar com cuidado. Percebendo o caos potencial, especialmente com Naruto prestes a embarcar em uma missão crítica, Hinata relutantemente concordou em continuar as filmagens. Depois de sair do set, Hinata alcançou Yoichi. Yoichi-san, por favor espere. Ele se virou com um sorriso calmo. Sim, Hinata-san? Aconteceu alguma coisa? A próxima sessão de filmagem sobre a última vez. O rosto de Hinata ficou vermelho enquanto ela lutava para falar. Embora sua timidez tivesse melhorado desde que se casou com Naruto, a lembrança de seu encontro anterior com Yoichi a impedia de falar com calma. O incidente da última vez nunca deve acontecer novamente, Yoichi-san. Nunca. Seu tom era resoluto, e sua expressão refletia sua lealdade inabalável à família. Mesmo que eu tenha que parar de atuar, não permitirei que o mesmo erro aconteça novamente. Entendo, Hinata-san. Fique tranquila, respondeu Yoichi antes de se virar para sair. No entanto, ao se afastar, ele não pôde deixar de sorrir para si mesmo. Hinata-san, você é realmente fascinante. Capítulo 389. Vamos todos andando. Naruto se dirigiu ao grupo à sua frente. Todos os participantes da missão exibiam expressões solenes, plenamente conscientes do inimigo que estavam prestes a enfrentar. O 10 Caudas. Esta era a entidade monstruosa da Quarta Grande Guerra Ninja. Embora apenas 180 shinobi estivessem envolvidos, Sasuke achou esse número ideal. Ativar um portal de espaço-tempo consumia uma quantidade significativa de chakra. Se o grupo fosse muito grande, ele não teria chakra suficiente ao chegar e precisaria de mais tempo para se recuperar. Darui o Raikage falou com firmeza. Isso diz respeito à segurança de todo mundo shinobi. Todos sabemos que tipo de inimigo estamos enfrentando. Vamos lá. Entre as 5 grandes vilas shinobi, a maioria dos participantes veio de Konoha, da Nuvem e da Pedra. Apenas Jounin de Elite foram selecionados, juntamente com 20 ninjas médicos e de barreira. Naruto se virou para Sasuke. Sasuke, eu entendi. O olho esquerdo de Sasuke se transformou em um Rinnegan de 6 Tomoe. Após reunir seu chakra, ele abriu um portal espaço-temporal diante deles. Entrem. Do outro lado fica o lugar onde os Otsutsuki estão cultivando 10 caudas. Naruto, nós e os 5 Kages entraremos primeiro. Entendido. Com isso, Naruto e Sasuke saltaram para dentro do portal. Seguindo-os, os outros shinobi, liderados pelos 4 Kage, entraram no portal um por um. À distância, o clone de Kamui observou atentamente o portal do espaço-tempo. Usando Kamui, criou sua própria conexão e rastreou com sucesso o portal de Sasuke para localizar a dimensão alternativa onde Otsutsuki Jigen estava. É bem longe, mas pelo menos eu encontrei. Próximo passo, pegar o 10 caudas. Uchiha Yoichi sorriu satisfeito. No entanto, percebeu que depender apenas do clone do Kamui talvez não fosse suficiente.
Sasuke também podia abrir portais de espaço-tempo, e mesmo que conseguissem roubar o 10 Caudas, recuar seria difícil. Ele decidiu trazer o clone de Tenseigan para garantir o sucesso. Antes de partir, disfarçou a aparência do clone de Tenseigan. Hora de agir. Depois de anotar as coordenadas da dimensão alternativa, o clone de Kamui procurou o clone de Tenseigan e se preparou para partir juntos. Quando Yoichi chegou ao local das filmagens, ele não foi o último a aparecer. Assim que as filmagens estavam prestes a começar, Hinata chegou às pressas. Desculpe, diretor. Aconteceu um imprevisto em casa, então estou atrasada, disse Hinata, desculpando-se. Naruto e Hanabi haviam saído em missões, causando atrasos. O diretor, Wada, dispensou. Sem problemas. Vamos nos preparar para a filmagem. A cena foi montada rapidamente e a filmagem transcorreu sem problemas. Tanto Yoichi quanto Hinata eram experientes, o que tornou o processo tranquilo. Enquanto se moviam para a cena final em um local isolado, o rosto de Hinata ficou vermelho. Da última vez que filmaram ali, algo inesperado acontecerá entre ela e Yoichi. O pensamento a deixou cada vez mais nervosa, seus dedos se torcendo ansiosamente. Memórias do incidente anterior inundaram sua mente, fazendo suas bochechas queimarem ainda mais. Quando o cenário ficou pronto, o diretor limpou a sala como de costume, deixando apenas Hinata e Yoichi. Wada sorriu e se dirigiu a eles. Deixo o resto com vocês dois. O novo modelo de câmera deve funcionar bem desta vez. Se precisarem de alguma coisa, é só me chamar. Hinata-san, Yoichi-san. Entendido, responderam ambos. Uma vez sozinhos, Yoichi ajustou a câmera enquanto Hinata permanecia em silêncio, com a cabeça baixa e envergonhada. Quando tudo estava pronto, Yoichi se aproximou dela e perguntou suavemente. Vamos começar, Hinata-san? Podemos começar, mas Yoichi-san, o que aconteceu da última vez? Nunca mais, disse Hinata com firmeza. Yoichi deu de ombros. Não se preocupe, Hinata-san. Eu te respeito. Nada vai acontecer desta vez. Mas algum contato físico é necessário para a cena. Você leu o roteiro, certo? Sem ele não podemos filmar direito. Hinata suspirou baixinho. Eu entendo. Contanto que não ultrapasse os limites, tudo bem. Corando profundamente, Hinata se preparou. Sua combinação de maturidade e timidez criava um charme irresistível. Yoichi se aproximou dela e sussurrou. 10 segundos, Hinata-san. Certo, ela respondeu com uma voz suave. 10 segundos depois, Yoichi se aproximou e a abraçou. Hinata-san, eu te amo. Não precisa reprimir esses sentimentos. Hinata pareceu assustada e respondeu. Mas, sem rodeios. Deixe-me sentir o seu amor, disse Yoichi antes de se inclinar para beijá-la. Ele saboreou o beijo como se estivesse experimentando a mais doce iguaria. Hinata inicialmente resistiu murmurando. Não podemos. Mas sob o avanço apaixonado de Yoichi, sua mente gradualmente se anuviou. Mesmo quando a mão dele deslizou por baixo de sua roupa, ela pareceu atordoada demais para perceber. Mesmo sem cruzar a linha, eu lhe darei uma experiência inesquecível, Hinata-san, pensou Yoichi. Depois de vários minutos, Yoichi percebeu que Hinata estava atordoada demais para resistir. Ele considerou continuar pressionando, mas desistiu. Fazer isso só a deixaria furiosa depois, o que não valia a pena. Capítulo 390. Yoichi-san, você foi longe demais. A voz envergonhada e irritada de Hinata ecoou enquanto ela puxava o cobertor da cama para se cobrir. Durante a sessão de fotos, sua roupa estava desgrenhada, expondo bastante pele. Agora, ela usava o cobertor para cobrir tudo. Você prometeu não fazer isso, e mesmo assim você, Hinata-san, não diga coisas que possam causar mal-entendidos. Eu não fiz nada, respondeu Yoichi com firmeza. Ele manteve o acordo perfeitamente. Hinata-san, se eu não tivesse cumprido minha promessa, você teria todo o direito de me culpar. Mas eu claramente não fiz nada de errado desta vez. Mas você ainda fez isso. Hinata gaguejou com uma expressão que misturava timidez e raiva. Com sua personalidade reservada, era difícil expressar sua frustração diretamente. Apesar do conflito interno, ela não podia negar que o contato físico prolongado de Yoichi durante a cena havia ultrapassado os limites. Isso é inaceitável. Yoichi-san, você não acha que esse tipo de coisa é só para casais? Eu não sou casado nesta linha do tempo, Hinata-san, respondeu Yoichi com indiferença, deliberadamente escondendo parte da verdade. Hinata ficou momentaneamente atordoada, incapaz de contestar o raciocínio escorregadio dele. No entanto, uma parte dela se sentiu aliviada por nada muito sério ter acontecido. Pelo menos assim, ela não sentiria que estava traindo Naruto. Hinata-san, se você se sentir desconfortável com esse nível de contato, prometo não tocar mais aí em futuras filmagens. Isso deveria ser aceitável, certo? A expressão de Hinata suavizou-se um pouco, embora ela ainda o olhasse com um toque de desconfiança. Sério, Yoichi-san? Você promete não agir assim de novo durante as filmagens? Não se preocupe, Hinata-san. Não farei nada que a deixe desconfortável. Vou me certificar de manter minha palavra. Afinal, provavelmente vou me casar em breve. Eu também não quero que nenhum boato se espalhe, disse Yoichi sério. Tudo bem. Vou confiar em você desta vez, Yoichi-san, respondeu Hinata, com a voz carregada de timidez persistente. Ela então acrescentou, agora vire-se. Preciso consertar minhas roupas. Não tenha pressa. Vou ajustar a câmera enquanto isso, disse Yoichi enquanto se virava. Enquanto Yoichi se ocupava com a câmera, Hinata arrumava suas roupas e arrumava a cama. Quando seus olhos pousaram em uma grande mancha úmida na cama, seu rosto ficou vermelho. Isso é culpa minha, pensou ela, sentindo-se em conflito. Embora quisesse culpar Yoichi, sua criação a fez focar em si mesma. Isso não deveria acontecer. Eu só amo Naruto-kun. Meu corpo, deve haver algo errado comigo. No entanto, ela estava apenas se enganando.
Se estivesse realmente desconfortável, não haveria tal evidência na cama. Assim que tudo estava em ordem, Yoichi chamou o diretor Wada, que já estava sob sua sugestão mental. Após rever as filmagens, Wada os cobriu de elogios, tanto que Hinata se sentiu mais segura sobre sua decisão de permanecer no projeto. Com as filmagens do dia concluídas, Wada dispensou a equipe e Hinata e Yoichi deixaram o set. Enquanto saíam, Yoichi se virou para Hinata e disse: Hinata-san, vou me retirar agora. Yoichi-san. Hinata hesitou, respirando fundo antes de continuar. Sobre hoje, e da última vez, vamos fingir que nada aconteceu, certo? Yoichi deu um sorriso fraco, mas logo substituiu por uma expressão séria. Claro, não direi nada. Até a próxima, Hinata-san. Com isso, Yoichi se virou e saiu. Da próxima vez, usarei uma abordagem diferente, pensou consigo mesmo. A dominância dos sonhos? Ou o físico súcubo? Definitivamente o último. Com sua roleta psíquica recém-aprimorada, Yoichi agora podia bloquear e bloquear habilidades à vontade. Isso permitiria que Hinata experimentasse os efeitos do físico súcubo sem levá-la à exaustão. Este coelhinho não conseguirá escapar por muito tempo. Sasuke, é aqui que a organização Kara está mantendo 10 caudas? A voz de Naruto quebrou o silêncio enquanto ele examinava os arredores. O céu estava escuro e opressivo, e a visibilidade caía drasticamente além de uma certa distância. Ao entrar nesta dimensão, ele também perdeu sua conexão sensorial com a vila. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo shinobi, comentou Naruto. Sasuke apontou para frente. O 10 caudas está lá. Como planejado, vamos libertá-lo e selá-lo imediatamente. Com isso, Sasuke saltou sobre o altar construído por Otsutsuki Ishiki. Os outros Kage rapidamente assumiram o comando de suas respectivas equipes, seguindo a estratégia previamente combinada. Equipe Barreira, preparem-se. Espere. Sasuke gritou de repente, sua voz reverberando pelo espaço. O barulho assustou Naruto, que estava prestes a se mover. Sasuke fala baixo. E se algo inesperado acontecer? Reclamou Naruto. O 10 caudas se foi. O quê? A exclamação de Naruto foi ainda mais alta que a de Sasuke. Chakra dourado surgiu ao seu redor enquanto seu rosto se transformava nas marcas do modo sábio dos 6 caminhos. Ele imediatamente apareceu ao lado de Sasuke. Naruto espiou o espaço subterrâneo sob o altar e o encontrou vazio. Além de várias hastes negras cravadas no chão, não havia nada lá. Essas varas parecem ter sido feitas usando técnicas de Rinnegan. São 10 delas, observou Naruto. Naruto tinha certeza de que o 10 caudas estivera ali. As hastes negras provavelmente foram usadas para restringir seus movimentos. Mas para onde ele poderia ter ido? A organização Kara o moveu? Naruto especulou. Não tenho certeza. 2 dias atrás ainda estava aqui. Se o moveram, por que deixaram as varas para trás? Sasuke franziu a testa. Assim que esse pensamento lhe ocorreu, um dos shinobi que estavam de vigia recebeu um aviso. Há uma assinatura de chakra desconhecida se aproximando rapidamente. É enorme. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.